Um dos grandes problemas, digamos assim, estudado nas nossas constituições e nas constituições mundiais é a questão da filosofia política, indo pelo lado filosófico, né? A filosofia tem vários ramos, dentre outros ramos nós temos a filosofia política. Então a filosofia política é a que mais se aproxima da questão dos estudos constitucionais. A questão que já vem lá da base de Platão, na fundação do livro da sua República, passando pelo livro Política de Aristóteles. Então é que Platão sempre idealizava a questão do Estado e na base filosófica dele como um Estado social. Se nós formos pegar o livro de Platão, ele tem uma coisa muito importante que se aplica hoje. Ele já estava preocupado nos direitos sociais, quando lá no versículo 365, ele sai indicando que a postura do Estado ele deveria prestar direitos sociais, lá como habitação, a própria saúde. Então esse contexto constitucional pego em Platão, passa por Aristóteles. Quando Aristóteles funda no seu livro Política, já um desenho, digamos assim, podemos dizer um desenho curricular de um instituto filosófico constitucional, quando ele retrata que todos nós somos seres políticos, e esses seres políticos já vêm de uma discussão da própria polis. Por exemplo, a palavra político ele se origina daqueles que discutem sobre a cidade. Então Aristóteles traçava essa meta, não era todos nós somos seres políticos, não é no sentido de que nós devemos sempre estar unidos. Estamos unidos sim, devemos estar unidos por uma causa, que a própria causa seria o bem social, que seria o próprio Estado. Então a filosofia sempre se preocupou, a filosofia política sempre se preocupou em contextualizar essa questão da polis. Por exemplo, a própria palavra polícia vem aqueles que guarnecem a polis, o político, aquele que conversa sobre o Estado, sobre os problemas do Estado. Diante desse contexto, e sempre os países se preocuparam de como montar a sua Constituição com base nos preceitos filosóficos que já eram discutidos desde os primórdios do tempo. Se nós pegarmos, por exemplo, o próprio Homero, ele traz uma discussão bastante interessante na Ilíada, quando ele fala que tudo tem que ser discutido em matéria de convenção. Quer dizer, desde Homero, no canto segundo, ele já tratava a questão da filosofia, dizendo, olha, tudo que for de natureza humana deve ser discutido em matéria de convenção, em matéria de assembleia. E esse preceito de Homero se preserva até hoje. Então a filosofia vem sempre discutindo, incorporando na filosofia política a questão, por exemplo, dos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais sempre foram discutidos com base filosófica. O princípio da liberdade, por exemplo, era uma base filosófica que sempre foi discutido desde a época da Grécia. Além do princípio da liberdade, o princípio da fraternidade, a questão da própria justiça, por assim dizer, o critério que se dá da justiça, passou desde a época da Grécia e a própria condição romana que trata desse problema. Então, por exemplo, você procura sempre, dentro da filosofia, buscar o que é justo. Os romanos sempre disseram, o que é justo para mim pode não ser justo para você. E aí começa esse instituto de discussão filosófica que se baseia na discussão política. Então, se busca hoje, por exemplo, na Constituição, sempre se buscou, em todas as constituições brasileiras, a justiça social. A própria mudança de regime, de um regime de monarquia para um regime republicano, depois para um regime ditatorial, um regime militar, depois voltando para o regime democrático, todas essas mudanças de regime, essas mudanças de sistema, né, porque tem a diferença entre o regime e o sistema, foi sempre buscar uma justiça social. E essa justiça foi sempre discutida com a base filosófica. O que seria justiça, por exemplo? Se nós pegarmos Kantarovich, ele traz um momento bem interessante do Estado na questão constitucional da justiça, quando ele diz que a justiça era uma deusa que vinha validar a moral de cada um. É um preceito que inaugura a eticidade das relações humanas. Ora, se todos nós somos dotados
de uma moral inata, a própria justiça veio nos dar essa condição de aprimoramento da nossa moral dentro de uma regra de uma convivência social. Então é importante se dizer isso, que até hoje, eu costumo sempre dizer que se brinca com essa deusa filosófica, essa deusa do constitucionalismo, a chamada justiça. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ver as pessoas dizer que em determinado julgamento humano, em determinado julgamento pelo um tribunal, um julgamento autorizado pela própria Constituição, muitas vezes você vai dizer que a pessoa diz, olha, foi feita uma justiça dos homens, mas aí vai ter uma justiça divina. Essa justiça divina é incorporada por ela. Ela mesmo acha que os humanos não conseguiram produzir uma justiça correta em determinados casos, mas que aquela pessoa que embora teve um julgamento humano, ele ainda vai ter um julgamento divino. Com base nisso, isso somente se prova dentro do critério da filosofia, dentro do critério de um preceito constitucional, que a justiça é dentro de cada um de nós. Mas a Constituição vem tentar amenizar esses conceitos, digamos assim, filosóficos, esses conceitos de justiça trabalhado, do que seja na Constituição. A Constituição que inaugura o Estado brasileiro de 1824, o próprio imperador colocou um poder acima dos outros poderes, porque entendia que esse poder moderador, na concepção dele, deveria ter um controle sobre os outros poderes, que era uma questão justa. Veja, ele como monarca, ele é o imperador do Brasil, ele utilizou a justiça que ele achava que era correto, colocando o poder onde ele tivesse o controle sobre os outros poderes, para que, digamos assim, no entendimento dele, para que o Estado brasileiro não se desregrasse. Então, uma base da filosofia política é muito importante, a mesma incorporação se fez, para nós entendermos melhor, quando se muda o regime, para o regime republicano. A Constituição que adveio depois da Constituição monárquica, ele veio de um anseio popular. Havia um critério muito rigoroso de que a monarquia já não servia, mas já não servia em que sentido? Já não servia no sentido da justiça. Então, houve uma mudança dos dois regimes, porque o próprio conceito de justiça foi modificado nas constituições. Depois veio outra constituição, a Constituição da época de Vargas, a utilização de Vargas, dos militares, sempre foi uma busca da justiça. Então, a filosofia sempre estudou, a própria também filosofia política, o que é justo. O que é que nós achamos justo? Será que nós conseguimos desvincular a justiça própria de cada um para entender essa base constitucional, onde o povo, como elemento do Estado, se torna um elemento fundamental da justiça? Quer dizer, ela colocar, por exemplo, a dignidade humana é uma forma justa de um preceito que foi sempre estudado dentro de um conceito acima das nações. Dignidade humana, direitos dos homens, direitos humanos, ele advém do próprio critério de justiça, porque é um critério básico de justiça. Por exemplo, não atacar a integridade física humana, a integridade psicológica de toda pessoa, é uma condição inata para todos nós. Ou seja, é um consenso que se tem nesses estudos, é um consenso filosófico que a gente vai buscar numa filosofia muito antiga, de que toda pessoa, todos os direitos e deveres são inerentes a todas as pessoas. Muitas das vezes esses conceitos filosóficos se encontram nas constituições e passa imperceptível dessas constituições que não seja um conceito filosófico. Quer dizer, você encontrar uma base filosófica de que todos os direitos e deveres são humanos e são delegados às pessoas porque são direitos humanos igualitários, é uma das formas mais importantes que se tem dentro do caráter filosófico. Por exemplo, outro dado importante, o respeito. Todas as constituições, inclusive as nossas, passa por respeito. Por mais que se tenha, e aí volto à premissa da justiça, por mais que os militares aqui no Brasil tenham assumido, tenham feito horrores em matéria de matado pessoas e tudo, mas no sentido é que eles achavam que estavam fazendo o papel de justiça de um Estado. Então hoje, o que se discute muito numa base de uma Constituição muito forte é o que seja justiça. A filosofia
ainda busca um sentido maior, apesar de toda a discussão filosófica de justiça, o que seja essa justiça, o que seja a liberdade, o que seja o respeito, porque esse respeito, liberdade, moral agregam um sentido de justiça. Então hoje, em todas as constituições, por exemplo, a nossa legislação, ela é feita, nossa legislação infraconstitucional ou as próprias emendas constitucionais, ela foi feita unicamente para dar um equilíbrio nos fatos sociais que são mudados por nós humanos. E esse equilíbrio sempre buscado na filosofia de ética nicômico. Por exemplo, Aristóteles, quando ele dizia que nas relações as pessoas têm que ter um modelo de temperança. A temperança, no caso, como base filosófica, é o equilíbrio. E todos nós buscamos em todos os setores, inclusive do legislativo, principalmente do legislativo e nas constituições, é buscar esse equilíbrio. Nós hoje temos um modelo constitucional criado dentro da filosofia russoniana, que é do contrato social de representatividade, um contrato social democrático de representatividade, e democracia, sabemos que é um sistema da demos, um sistema de povo, onde o povo tem a igualdade. Por exemplo, nós temos um momento de igualdade no voto. O voto busca essa igualdade, é um preceito constitucional de igualdade, é um preceito constitucional dentro da filosofia política, que busca essa igualdade para quê? Para nós nomearmos representantes que venham no Congresso, por meio de uma autorização da Constituição, sempre buscar um equilíbrio, aquela coisa da equidade, a igualdade junto com a equidade. Então, toda a filosofia, ela nos empresta, e a grande discussão que nós filósofos sempre fazemos é a justiça. Esse é um dado importante em que deve se preservar por todas as constituições, preservar por todo o sistema legislativo. A justiça como unidade de equilíbrio. Nós podemos ver nossas leis infraconstitucionais, como o Código de Defesa do Consumidor, onde prepondera um lado mais forte, onde tendo o outro mais fraco, essa legislação vem justamente pegar um lado pequeno para um lado mais forte. Só para nós termos uma ideia, vamos pegar a concepção de Robin Hood. O que é que Robin Hood faz? Ele não aceita uma Constituição imposta, a maneira de uma Constituição onde ele vive, se junta com pessoas que também não aceitam aquela Constituição, aquela imposição, mesmo no critério de ditadura, ele não aceita e busca o quê? Roubar dos mais ricos, quer dizer, ele contraria umas normas que se tem numa unidade de um Estado, ele contraria aquelas normas, roubando no mais rico para distribuir para mais pobres. Mas ele, quando a gente vê isso, acha que aquilo é justo. Mas por que ele não luta diretamente para tentar, de forma política, derrubar o rei? E não de uma forma, através de uma ilegalidade, para tentar equilibrar a condição de pessoas mais fragilizadas. Então, a filosofia e a filosofia política constitucional é o que mais a gente se discute, são momentos de reflexão. Quando eu falo da questão Robin Hoodiana, digamos, como teoria, é sempre discutível. Querendo ou não, ele era um ladrão, podemos colocar assim, que se refugiava numa floresta, uma floresta pública, para tentar fazer a justiça que ele entendia e que todo o bando dele entendia que seria mais justo. Mas aí vem a questão filosófica para nós discutirmos. Será que quando ele assumisse o poder, derrubasse com a violência aquele poder, ele não estaria colocando uma nova imposição estatal? São discussões que nós temos ainda que permear na filosofia, porque o que acontece é que não há um sustento democrático. Então a democracia ela vem dessas decisões do povo, a importância dessas decisões do povo, a importância de uma participação popular maior. Não adianta hoje nós, pegando esse lado de Robin Hood como matéria filosófica da busca da justiça, não adianta nós estarmos nas ruas quebrando, matando as pessoas, se hoje no Brasil e as constituições devem preservar esses direitos sociais que são objeto de um contrato. É bom que se diga, e as pessoas não têm essa concepção, que Rousseau, quando ele elaborou o contrato social, se nós pegarmos
dialeticamente o contrato social, a Carta Política Brasileira, o contrato social constitucional que nós temos, de toda a Constituição, ela tem um objeto. E eu diria que esse objeto da nossa Constituição são os direitos sociais regrados pelo artigo 6º. A saúde, o transporte, o lazer, a educação, tudo isso fazem parte do objeto. E como todo objeto, que é interessante nós interpretarmos de forma filosófica, ele tem a garantia. Todo contrato tem uma garantia. E nós temos essas garantias preservadas pela nossa Constituição. Então, se nós formos pelo modelo filosófico, estudarmos diante uma Constituição brasileira atual, em matéria de modelo filosófico, nós poderíamos dizer que é um contrato social, onde se tem um objeto que são os direitos sociais inerentes à própria Constituição e que nós temos aquelas garantias, são bens garantidores que vêm garantir o cumprimento desse modelo constitucional. Então, veja, a filosofia, ela faz nos repensar. E hoje, o que permeia todo o compêndio de todas as constituições brasileiras, de modo certo ou errado, de modo com participação democrática ou não, é a questão da justiça. Todos nós tentamos, de certa forma, trazer esse equilíbrio. E essa justiça sempre será ainda a nível de filosofia política, discutido nas constituições, não só brasileira, na próxima que virá, em todas as constituições dos outros países.